transformarei numa grande luz. O que seria o bem e o mal sofrer? Nós passamos algumas situações na nossa vida, muitas delas a gente até provoca, às vezes de forma inconsciente, às vezes em teimosia mesmo, a gente repete situações que a gente já sabe que não vai acabar bem e a gente insiste. Mas tem tantas outras que chegam pra gente que a gente não gostaria de enfrentar, que a gente não gostaria de vivenciar aquilo, mas ela chega. Nós, ao reencarnarmos, temos um caminho a seguir. Todos os detalhes desse caminho nós vamos trilhando, traçando dia a dia. Mas aquele grosso modo, isso aí a gente já tem um combinado, né? Quem são os filhos, o pai e a mãe, numa situação de pobreza, de riqueza, esses elementos para a nossa evolução, a gente tem uns combinados. Agora, como a gente vai desenrolar isso, aí é o livre-arbítrio, é como a gente vai fazer. Então, todos nós aqui, em determinado momento da vida, vamos passar por situações difíceis, assim, pontuais. Se a gente parar aqui para refletir, quantas vezes a gente já não teve situações que a gente achou que não ia dar conta? Quantas vezes a gente não passou por uma situação que a gente falou, agora não aguento. Para mim é demais. E não foi uma ou duas, foram várias vezes que a gente já viveu situações difíceis. Então essas situações que chegam pra gente é visando o nosso crescimento. Não é um castigo, não é uma punição, é uma alavanca, é um crescimento. Só que quando a gente está vivendo a situação, a gente não olha assim. Porque é uma tristeza, uma aflição, a gente normalmente se fecha. Então a gente não consegue entender que ali tem um aprendizado, que ali é para o nosso melhor. Naquela hora não, a gente quer se livrar daquela dor, daquela situação. Só que como nós encaramos a vida? Porque essas situações, mais cedo ou mais tarde, vão chegar para nós. E durante esse percurso, várias outras situações menores ocorrem também. Algumas pessoas que têm uma postura de otimismo, de força de vontade, de coragem, essas coisas menores acontecem e a gente costuma colocar elas no devido lugar. Não valorizar uma coisa para chamar a atenção no sentido de um sofrimento maior, de um vitimismo. Então algo acontece e a gente pontua aquilo. Por exemplo, fundir o motor do carro. Não é agradável. Se a gente for fazer um motor, aí tem em média R$2.500, R$3.000. Não é agradável. Porém, se a gente já tem um carro mais velhinho, a gente já não sabe que vai dar problema. Quando isso acontecer, a gente não vai ter que arrumar? E a gente não vai ter que ficar pelo menos uma semana, 10 dias a pé? Isso tudo a gente já não sabe? Se a gente sabe disso e a situação acontece, e a gente leva numa boa, eu não estou dizendo de comodismo, nem uma falsa aceitação, uma hipocrisia. Ah, fundir o motor do carro e tudo bem. Não é tudo bem. Desembolsar ali R$3.000 não é tudo bem. Andar, pegar a condução para quem está acostumado a andar de carro, não é tudo bem. Porém, nós estamos bem, saudáveis, com força, com saúde. Nessa uma semana, a gente pode conhecer outras pessoas, no ônibus, na condução, ler um livro que quando a gente está dirigindo não dá. Ou seja, é uma situação que não é agradável, mas a gente não faz com que ela seja maior do que ela é. Lida com o problema dentro daquela... funde o motor. Ponto. Agora tem gente que faz o quê? Nossa, minha vida, olha agora o carro, olha... E aquilo vai ficando grande. Se nós deixamos as pequenas coisas que vão acontecendo, até porque o motor do carro é um bem material. Seria diferente o motor, né, do ser humano, o coração, dá um problema. Isso daí já nos abala, porque é dentro de nós. Agora, o motor do carro é um probleminha. A gente não pode dimensionar uma coisa que não é real.
Então, se a gente vai lidando com essas situações de forma a colocar cada coisa no seu lugar, sem valorizar, a gente continua caminhando de uma forma mais leve. Isso não impede desses problemas pontuais da nossa existência chegarem. Agora pensemos, se aquilo que é menor a gente faz ficar grande, quando chega a situação que a gente vai vivenciar, como é que a gente dá conta? Imaginemos um desencalhe de um filho. Está ali na nossa trajetória que aquela pessoa vai partir cedo ao nosso ver. Aí tudo que acontece na nossa vida é o motor do carro, é às vezes um cartão clonado, sei lá, um monte de coisa que pode acontecer que não é o fim do mundo. A gente faz ficar grande. Quando uma situação que a vida vai nos apresentar chega, como é que a gente dá conta? A gente não dá conta. A gente não dá conta, a gente adoece. A gente se fecha. Muitos são assim as depressões, porque não sentimos força suficiente para lidar com os desafios da vida. Então essa é uma escolha do mal sofrer. A gente já colocar uma vida de ai, tudo é ruim, tudo é difícil, tudo acontece comigo, tudo acontece na minha família, já é um mal sofrer. Porque se não é uma punição, não é um castigo, as coisas quando acontecerem têm um porquê. Então é mais fácil a gente encarar e tentar entender o que aquela situação está trazendo de aprendizado para a gente. Porque as lições que vamos ter que passar, a gente não vai ter como fugir. Então, o texto traz para a gente que o mal sofrer é quando as situações se apresentam para nós e a gente não age com uma resignação, com uma aceitação. Então, tudo vira muito grande. E aí a vida fica muito difícil. Então, tudo é um sofrer. Porque as preocupações são excedentes, então toda hora a cabeça dói. A ansiedade é muito grande, então toda hora a boca do estômago aperta. Toda hora milhares de coisas para fazer simultaneamente, então há uma irritação muito grande. Agora, se a gente vive um dia de cada vez, se a gente pegar na hora que a gente acordou hoje, eu acordei 6h30, até a hora de dormir, quanta coisa não aconteceu no meu dia hoje? Às vezes a gente não dá conta nem do que está acontecendo hoje. Tanta coisa. Aí já fica nessa ociosidade, não é nem ociosidade, nesse frenesi já no dia de amanhã. Ai, mas amanhã, calma, a gente nem dormiu. Então a gente precisa entender que às vezes esse sofrer, muitas vezes, é atenuado por nós. Então, quando fala da alegria, do otimismo, da boa vontade, da espontaneidade, do pensamento positivo, tudo isso vai fazer com que a gente encare as situações numa boa. Gente, quanto tempo faz que a gente não ri da gente mesmo? Porque se hoje todo mundo que faz uma risadinha, uma piadinha já é bullying, já quer processar, poxa, quantas vezes você dá uma risada da gente? Nem sempre a gente está aprumado, nem sempre a gente fala uma coisa... lembrei de uma situação hoje, estava almoçando com meu esposo e ele assim do tipo caladão, graças a Deus, né? Porque senão eu não ia dar conta. Então ele fica quieto e eu falo que fala uma beleza. E ele estava sério, e eu falei pra ele, você não me engana com esse seu jeito aí, o que você está pensando? E ele continuou sério, mas ele estava com uma cara engraçada. Eu falei, bom, o que ele está pensando, né? Daqui a pouco mas ele é muito sério. Ele veio assim pra mim e falou, nossa, mas você é tão estranho. Eu comecei a rir, eu esperava tudo, menos isso. E eu levei numa boa. Gente, quantas pessoas se eu tivesse escutado, eu falei, mas por que você acha que eu sou assim? O que foi que eu fiz? Eu dei uma gargalhada que eu desintoxiquei o fígado naquela hora, que eu esperava tudo. Menos, sou muito estranho, mas eu sou tudo bem, concordo, mas eu não esperava dele. Se a gente não levar assim, dessa forma, você acha que a gente aguenta no final do dia dormir em paz? Porque são tantas coisinhas durante o dia, tantas coisas, mais aquele monte que a gente acrescenta, né? Os detalhes ficam por conta da nossa mente. Poxa, então isso tudo vai levar o mal sofrer. Agora, o bem sofrer, bom, isso aqui chegou para mim, não tem jeito. É uma situação que eu vou ter que enfrentar. Não tenho como fugir, então eu vou encarar. Encarar com as forças que nós temos, com a fé que a gente tem,
com tudo que a gente já viveu, com tudo que a gente já aprendeu, e não cabe só o que a gente viveu nessa vida, nessa somatória das nossas existências. Nós somos dotados de todas essas experiências. Por isso que em várias situações a gente pensa que não vai dar conta, e aquilo vem, e a gente fala, nossa, nem sei como eu sei fazer isso, mas eu sei. Lógico. A gente já está aqui passeando pelo planeta Terra há uns 4.000 anos. A gente sabe bastante coisa já. Se não fosse a nossa teimosia, a gente já estava volitando por aqui. Mas o que a gente faz? A gente teima. E aí, para chamar a atenção, a gente vê as crianças. Muitas vezes eles querem chamar a atenção, como que eles fazem? Do lado negativo. Aí quebra, mexe, fuça, grita, enfim. Para chamar a atenção. E a maioria das vezes a gente faz o quê? Se irrita, perde equilíbrio e grita e fala. A gente não tem aquele olhar de dizer, tá chamando atenção, pera, vou virar e vou dar atenção. A gente, olha, isso é uma coisa óbvia. E quando chega na hora, o que a gente faz? Ai, você não fica quieto. Ai, você não deixa, olha, perde a paciência. Gente, a gente está treinando há tanto tempo e a coisa que é pequena a gente já não consegue. Como a gente vai ter uma conversa, às vezes, com um desafeto, de maneira equilibrada? Não vai ter. Aí é tudo isso que a gente escuta nos noticiários. Porque a gente não está treinando o nosso melhor, como a gente vai interagir com o outro no melhor? Então, quantas coisas vão acontecer na nossa vida que a gente vai ter essa opção de bem ou mal sofrer. Como a gente vai encarar aquela situação? E aqui a gente pode colocar as mais diversas. Porque às vezes para uma pessoa, se ela perder 50 reais, é o fim da vida. Se for uma pessoa que é avarento, perder 50 reais morreu. Outra pessoa pode olhar aquilo ali, e eu não estou dizendo que é tudo numa boa. Estou dizendo que é um olhar mais carinhoso para a situação. Bom, infelizmente perdi, mas vai ver que quem achou precisava mais do que eu. Faça bom proveito. É a mesma situação. Vou tomar mais cuidado da próxima vez. Então a gente pode interagir com a mesma situação. Se a gente pegar aqui, cada um de nós, uma situação, a gente vai agir de forma diferente. E aí já vai se determinando quem tem aquela forma mais pessimista de encarar a vida e o mais otimista de encarar a vida. Mas o fato é que às vezes a gente ainda se desgasta com coisas que nós julgamos serem grandes e não são. Eu vou contar uma história, até 8h15, eu vou contar uma história para a gente refletir sobre o que seria algo pontual na nossa vida, no sentido do sofrer, que realmente mexeria com as nossas estruturas. Para que a gente possa avaliar o quanto a gente está dimensionando coisas que poderiam passar batido. É uma história real. Saiu naquela revista Seleções, uma revista pequenininha. Foi na data de 2009 que saiu essa matéria. E o fato ocorreu em 2002. É uma moça chilena, o nome dela é Daniela. E ela estava no 4º ano de medicina. E estudava entre as melhores universidades, tinha namorado, uma vida saudável, era um destaque dentro da universidade, estudava muito, uma garota que a gente diz hoje, né? Uma garota do bem, uma garota que tem uma conduta, enfim, estava lá estudando, estava numa vida regrada. E aí, dentre aqueles alunos, os que se destacavam, que é comum a gente ter isso no interescolar, né? Pega um grupo ali, basquete, vôlei, joga uma faculdade contra a outra, e foi essa situação. A faculdade dela ia para um outro lugar que eram 9 horas de trem para ter esses jogos escolares. E Daniela foi convocada. Só que ela ficou meio receosa de ir, porque ela tinha uma prova que precisava estudar mais. E embora ela fosse uma boa aluna, aquele que estuda sempre acha que tem que estudar mais. Nunca tá, não é? Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe. Então ela achou que tinha que estudar mais. Mas as amigas, poxa, mas você está sempre enfiado nesses cadernos, vamos com a gente, pô, vamos se distrair, aquela coisa toda. Mas ela, dentro dela, tinha uma sensação que não era agradável. Ela não queria ir, mas
A influência do meio é muito grande sobre nós quando nós não temos a opinião formada. Quando a gente não está convicto dos nossos argumentos, daquilo que a gente realmente deseja, o meio tem grande influência. Ela jovem, o pessoal vamos que vamos, ela acabou cedendo, embora tivesse aquele estranhamento. No livro dos Espíritos, ele fala pra gente sobre o pressentimento, que é o nosso próprio anjo protetor que conversa conosco a fim de nos alertar sobre algo, que a gente chama de intuição, né, que a gente chama de, parece uma voz interior falando para eu não fazer, e a maioria das vezes a gente faz o quê? Escuta ou paga para ver? Paga para ver. Bobeira, é coisa da minha cabeça, não é assim que a gente faz? Nossa, que bobeira, eu vou. Quantos domingos a gente não se reuniu com a família no almoço, a gente achando que não tinha que ir? Teimou e como é que foi? Bom, lá na minha família aconteceu várias vezes isso. Aí volta e pensa, meu Deus, o que eu fui fazer? Bom, essa garota não é diferente da gente. Daniela não ouviu esse chamado interior e foi, porque afinal de contas o meio é muito forte. Essa viagem, 9 horas, ela arrumou tudo que tinha que arrumar, tal, foi. Quando chegou, como tinham muitos jovens, eles pegaram alguns trens que estavam desativados e colocaram na linha para dar conta de levar, porque eram 1.500 alunos, aquela coisa toda. Quando ela chegou na estação, ela já falou, nossa, isso não vai dar certo, porque eram trens que estavam sujos, que estava faltando luz, tinha vidro quebrado. Ela olhou aquilo ali, de novo, aquela mesma sensação ruim. Mas o que ela fez? Bom, já estou aqui, já estou com a minha mala, todo mundo, olha, vamos. Foi. Na primeira 1 hora, eram 9 horas de viagem, na primeira 1 hora ela ficou assim, muito retraída, muito pensando assim, por que eu estou com essa sensação? Se eu já estou aqui, está tudo bem, o pessoal está aqui, né? Avaliando o local, o que de fato estava ocorrendo. Aí o pessoal, poxa Dani, você veio a viagem, mas continua quieta? Continua com essa cara? Vem pra cá. E o pessoal lá tocando violão, enfim, aquilo que a moçada faz. Vem pra cá. Ela foi. Passou mais um tempo, o pessoal, como é que é o jovem? Eles sossegam muito pouco. Vamos para outro vagão. Vai que o pessoal do 5º ano tá lá, olha o gatinho, vamos circular. Não é assim? Normal, até aí era uma situação normal. Pois ela foi. Quando eles estavam passando de um vagão para o outro, aquele alçapão que fica de um lugar para o outro, quando ela foi passar, abriu. E ela foi tragada, né, pelo vento ali que tinha. Caiu sobre os trilhos. Quando o trem passou, ela percebe, né, que tinha sangue no rosto, tudo, e muito assim, sem se dar conta do que tinha ocorrido, aquela vaga lembrança, tudo muito rápido, ela busca, né, para ver o que estava acontecendo, o cabelo na cara, tudo, e ela percebe que ficou sem um braço. Né, que ela faz um movimento e não vem. Apavorou-se. Lógico, ensanguentada, procura pelo braço, não tem. Quando ela puxa o outro, também não tinha o outro braço. Aí ela só dá uma erguida. E ela também estava sem as pernas. Nesse acidente, ela ficou sem as 2 pernas, sem os 2 braços. É um fato real. Ela caída ali, ela ficou só com a parte do tronco. Ela foi com o bumbum. E saiu do trilho, porque ela sabia que tinha mais trens, né? Afinal de contas, era uma excursão. E ela rola, né, na ribanceirinha que tinha ali. E a única coisa que ela lembra é de orar. Não tinha mais o que fazer, era noite, ela sem os membros, caiu de um trem, aquilo tudo muito rápido passando na cabeça dela. Ela começa a fazer uma oração e começa a pedir para Deus ajudar. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Quem aqui já ouviu falar que nós nunca estamos sozinhos? Daniela não seria diferente.
Não é que tinha um trabalhador lá da zona rural que tinha saído à noite, como era de costume, depois da janta, para fumar o seu cigarro e escuta um grito de socorro. Ele vai até aquele barulho, né, até aquele chamado e encontra a Daniela. Ou seja, ela estava no meio do nada, aconteceu uma situação inusitada, ela estava no meio do nada, mas tinha o que a gente chama de anjo protetor, anjo da guarda. A espiritualidade, ela mobiliza aquilo que a gente não consegue nem dar conta para nos socorrer, para nos atender, para nos direcionar, para nos intuir, para nos inspirar. É o tempo inteiro trabalhando. E esse senhor veio socorrer Daniela. Chama tudo que tinha, né, resgate, ambulância, enfim. Ela é recolhida, levada para um hospital e fica muito tempo em coma. Muito tempo naquele processo, né, devido à hemorragia, enfim. E quando passa esse período, o que os médicos sugerem? Que teria que pôr próteses, porque os membros não tinham mais, não tinha como fazer aquilo. Ela teve o seu momento de luto, de achar que a vida não vale a pena, da tristeza, porque afinal de contas uma jovem, 4º ano de faculdade, não deve ser nada fácil, né? Esse pacote que a vida trouxe para ela. Não deve ser nada fácil. Porém, o médico fez a prótese com um gancho nos braços, uma outra tecnologia para as pernas, e era o que dava para fazer. Até aí a medicina, né? O que a ciência foi, é o que podia ofertar. E ela ainda relutante com o processo, né? Na aceitação da nova condição. Aí o médico chega para ela e fala: olha, Dani, o que nós podíamos fazer está aqui. Agora é com você. Você que vai decidir se você quer viver ou se você quer desistir. A sua fé, a sua inteligência, o seu corpo, a sua vida não foi tirado de você. E o que foi retirado está aqui, no melhor que nós pudemos te ofertar. Agora, quem vai decidir tomar posse disso e caminhar é você. Ela escolheu o bem viver. Ela escolheu o bem viver. Ela tomou posse disso. Passado um ano, ela voltou para a universidade, ela terminou a faculdade, se especializou em reabilitação física, fez da dor dela um instrumento de caridade, de auxílio àqueles outros que tinham limitações, porque ela sabia o que era isso. Aprendeu a andar de bicicleta com as próteses. A gente vê isso hoje nas Paralimpíadas, eles correndo, nadando, não há mais limites. A gente aprende que o corpo físico é uma extensão do nosso espírito, que é uma parte de um todo. E ela foi, e aí em 2009 ela lança um livro, que o nome é Elegir Viver, né, que ela escolheu viver. E ela narra toda essa trajetória dela. E ela fez da vida dela uma vida de redenção, de resignação, porque afinal de contas ela está viva. E se ela está viva, ela tem o que fazer. Então, trazendo essa história para a nossa vida, esse pacote, ela não teve como fugir. Ela tomou posse e seguiu adiante. Fez da sua história um ato de caridade para com os outros. E Jesus já nos disse que fora da caridade não há salvação. Ela transformou a dor dela em auxílio ao próximo. Agora nós, quando a gente cai do trilho da vida, que a gente cai várias vezes, a gente está seguindo aqui e perde um ente, perde um emprego, discute com alguém que a gente ama, rompe um relacionamento que a gente achou que era para sempre, a gente chega e tem um filho que dá determinadas situações que a gente achou que não ia passar. Enfim, quanta coisa acontece na nossa vida que a gente achou que ia para aquele emprego, não foi, para aquele estudo, não foi. Milhares de coisas. Milhares de coisas. Aí a gente cai do trilho da vida. O que a gente faz? A gente fica num quarto escuro, a gente se entrega ao álcool, às drogas, enfim, subterfúgios para sair dessa situação que a gente pondera como difícil e quer encontrar outros meios de superar, né, nessa ilusão. Ou a gente vai para cima da vida, com o que a gente tem, com o que a gente sabe, com a dor que a gente está sentindo, porque ela não se eximiu da dor, ela superou a dor, mas ela sentiu.
que a gente está agindo? Porque essas situações podem acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A gente escuta, a pessoa vai entrar em casa, chega um assaltante, dá um tiro, a pessoa fica sem movimento das pernas. A gente não pensa isso. A gente não quer isso. Mas não pode acontecer. Como é que a gente vai viver numa situação dessa? Porque esse é o pacote que vai chegar pra gente. Se a gente ainda está brigando e está maldizendo e está sofrendo porque o arroz queimou, porque a calça manchou de cândida, porque o filho chegou 10 minutos atrasado, porque a criança não penteou o cabelo. Se isso tudo a gente está fazendo um sofrimento, se a gente passar uma situação como essa, a gente vai aguentar? A gente vai aguentar? É para a gente pensar que há sofrimentos que a gente vai ter que se esforçar tanto para superar e outros que não precisam existir. Basta a gente colocar o que é no seu lugar. Então que essa lição fique para nós no sentido de como nós estamos caindo desse trilho da vida, como as coisas não saem como a gente quer, mas sim como devem ser para o nosso melhor. Como que a gente pode imaginar que uma situação dessa, porque se Deus é Pai e não desampara nenhum de nós, uma situação como essa não é um castigo. Como a gente vai olhar para uma situação dessa e entender que é para o nosso melhor? Como a gente vai ter resignação, aceitação, compreensão, acreditar na misericórdia divina, na justiça divina? Porque uma coisa é a gente estar aqui compartilhando essa história, e outra coisa é a gente tentar se imaginar na vida dessa garota. Será que a gente iria terminar o estudo, ajudar outras pessoas em questão de prótese, de uma vida melhor, numa limitação? Será que a gente ia fazer isso? Ou a gente ia achar que acabou o mundo pra gente? Que não tinha mais condições? Quantos são os casos de superação que a gente tem ouvido? A internet mostra pra gente vídeos, situações de pessoas que poderiam ter tudo para desistir e não desistem. Porque a fé, a vontade de viver é do ser humano, está dentro de nós. Ninguém nasce querendo morrer. Ninguém nasce com um suicídio adiante. Isso é a gente que escolhe. É a gente que deixa de acreditar que há um planejamento para a gente, que há os nossos anjos protetores, que ninguém está aqui sozinho, na situação mais difícil que for. É porque a gente esquece de se apropriar do que já somos, de chegar nesse momento de fazer uma prece, de pedir para que Deus nos auxilie, para entregar as nossas dificuldades ao nosso irmão Jesus. Aí a gente chega nessa hora e se sente órfão. Mas não é uma verdade, é uma ilusão. Nós nos colocamos dessa forma de desamparo. Então a gente precisa, todos nós, a começar a olhar para a vida, com essas dificuldades, com mais carinho. Porque se nós acreditamos na imortalidade da alma, o que é então essa encarnação, se não mais uma somatória no infinito da nossa existência? Em que momento nós estaremos como homem, como mulher, ricos, pobres, gordos, magros, enfim, na roupagem que for mais adequada para a nossa evolução? Vivendo situações que, por exemplo, no caso de Daniela, pode ser que ela tenha dado um salto na própria evolução, mediante as situações e sentir que não estamos sozinhos. Então que a gente possa, a partir de agora, bem sofrer, olhar para a nossa vida, para o que acontece no bem sofrer. E aquelas coisas pequenas, as picuinhas, as frescurinhas, que a gente consiga transpor. Olhar para elas e entender que não tem mais necessidade, que a gente não precisa mais chamar atenção pelo lado negativo. Que a gente pode doar o nosso melhor para o mundo. Ele está carente de amor, de honestidade, de lealdade, de amizade. O mundo está carente de gente que ama. Porque a gente tem medo de se entregar pelo que o outro vai fazer, quando nós deveríamos simplesmente amar. Esse é o nosso trabalho, amar. O que o outro vai fazer, que bom, se ele puder ser envolvido pelo nosso carinho. Mas se não puder, a gente vai orar por aqueles que estão em desequilíbrio. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir sobre essa história e como nós estamos no trilho da nossa vida. Que a gente seja firme, mesmo quando a gente rolar a ribanceira.
Vamos pedir para o nosso anjo nos dar força de levantar e continuar, mesmo que seja sem perna, sem braço. E a gente pode dizer que é sem o carinho ou sem, né, a amizade de alguém que a gente gostaria. Às vezes nós temos essas limitações morais, mas a gente assim mesmo continua existindo, se não aqui, numa outra existência. Mas o fato é que a gente não acaba. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe mais uma vez. E muito prazer de estar aqui com vocês. Obrigada. Meu coração está de portas abertas para toda forma que eu tiver, que a verdadeira dignidade habite em mim. Na solidão de uma prece eu peço sabedoria no caminhar, por entre as sendas celestes que levam ao Pai. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, e eu me transformarei numa grande luz. Anjos divinos me ensinem a ser forte, aceitando as minhas fraquezas, seguindo Francisco de Assis, Chico Xavier e Jesus. Porque eu sou luz, eu tenho a luz, eu me transformarei numa grande luz.